Olá, dando sequência à nossa conversa sobre a segunda parte do relatório do IPCC, que foi lançado em 28 de fevereiro, lembrando que o IPCC é o relatório, o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o órgão científico mais importante construído pela ONU, que reúne todos os países, cientistas, etc., com relação ao impacto sobre as cidades. Na primeira parte do relatório, como a gente já falou, ele foi muito claro, muito objetivo em informar que nós estamos correndo riscos muito graves de não conseguir chegar em 2030 com um máximo de aquecimento global de 1,5 graus Celsius. E isso vai trazer graves riscos para a insegurança hídrica, e aí afeta diretamente a toda a produção da agricultura e da pecuária, a falta de água em quantidade e em qualidade, né? A crise da saúde, com epidemias crescentes, a degradação dos ecossistemas, e aí tem destaques para várias questões, por exemplo, os mares, e a insegurança alimentar devido à instabilidade climática, né? Então, sobre as cidades, quer dizer, qual é o impacto que o relatório traz sobre a situação das cidades? Alguns dados são muito impressionantes. Um deles é que cerca de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas, quase metade da população global, está em situação vulnerável às oscilações do clima. Nesse sentido, as cidades exercem um papel fundamental de alocação de refugiados climáticos. A gente está vivendo isso, né? Pessoas que são obrigadas a se deslocar de seus lugares de origem devido aos problemas ocasionados pelo clima, como enchentes, problemas no solo, quem está hoje no litoral ou então em ilhas com relação ao nível do mar que sobe a todo ano, né? E assim, ao mesmo tempo, as cidades são um espaço de muito impacto, mas também um lugar muito especial para prevenção e mitigação dos efeitos do clima, né? O fato é que as cidades também não estão preparadas para os eventos climáticos, é só a gente constatar aí a nossa realidade dia a dia. Eu queria citar um pesquisador, o Américo Sampaio, coordenador do portfólio de comunicação e engajamento do Instituto Clima e Sociedade, que numa entrevista disse o seguinte: a questão da mudança climática, somada à ampliação do desmatamento da Amazônia, altera o regime de chuvas. Isso está muito claro para todos nós e constatado. Chove menos nas regiões sudeste e centro-oeste, ocasionando um abastecimento mais precário das nossas reservas hídricas, e a gente vive ciclicamente períodos de seca, né, de crise hídrica. O sistema de energia hidrelétrica fica sobrecarregado para a geração de energia, esse é um efeito. Você precisa ativar as usinas térmicas com preço mais elevado da energia que é repassado ao consumidor, além de impactar do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, e a gente tem um aumento da inflação, prejudicando em maior grau a fatia pobre da população, que tem seu orçamento, uma boa parte, consumida pela inflação. Ainda sobre as cidades e a emergência climática, é importante a gente lembrar que existem ações em andamento que precisam ser destacadas. Uma delas eu queria destacar a Prefeitura de Recife, que dentro dessa agenda protagonizou o primeiro decreto sobre emergência climática de uma cidade brasileira, ou seja, é um decreto que dá ao prefeito e à cidade uma capacidade de investimento e de decisões com relação ao enfrentamento da emergência climática de uma maneira mais efetiva, né? Isso foi oficializado em uma conferência, a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, que é um encontro muito importante articulado por organizações não governamentais, movimentos sociais, governos, academia, com a perspectiva de juntos enfrentarmos as questões que envolvem a emergência climática e a mudança do clima. A declaração do Recife, onde tem esse documento, né, foi publicado pela CBMC e se destacou que, se continuarmos na rota que estamos, poderemos chegar a 3 graus Celsius, que é absolutamente incompatível com a possibilidade da vida humana
continuar existindo no planeta, né? Nesse sentido, esse documento é muito importante e é um exemplo de como um governo subnacional, um governo municipal, um governo estadual pode enfrentar nas cidades as questões que envolvem a emergência climática. E, ao mesmo tempo, sinaliza de que é importante, especialmente para os governos, criar, implementar e monitorar e relatar as medidas de mitigação e adaptação de mudanças do clima. Acho que essa é uma questão que o relatório do IPCC traz a preocupação com as cidades e a gente pode encontrar respostas para isso nas ações do poder público, da sociedade civil organizada e especialmente das empresas e dos produtores e produtoras da agricultura e da pecuária no Brasil. Eu queria convidar todos a conhecer esse documento. Eles estão no site www.climabrasil.org.br e lá também tem uma declaração muito importante da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, que são aquelas que reúnem os secretários municipais e os secretários estaduais de meio ambiente, que também reiteram a importância do enfrentamento conjunto para que a gente possa ter, ao mesmo tempo, um intercâmbio de informações, ações efetivas, inovação, destaque para as boas práticas e o estabelecimento de contribuições dos estados e dos municípios, portanto, das cidades, às metas brasileiras assumidas no Acordo de Paris. As cidades estão muito impactadas, mas também são, ao mesmo tempo, um espaço de oportunidade de enfrentamento das mudanças do clima. Muito obrigado. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.